Bem, então nós vamos analisar cada uma delas agora, e a minha ideia aqui é sempre trazer por que se levanta essa doutrina, lembrar das heresias que estavam ocorrendo no século XVI e até um pouco antes, e da prática da igreja, e o porquê deste somente, o porquê deste sola, e depois a gente vai ver também a aplicação dessa doutrina hoje. A gente vai seguir esse cronograma aí em todos os somentes. Então, vejam, a ordem disso aqui, se você pesquisar na internet depois, 5 solas da Reforma, você vai perceber que há uma diferença que alguns autores apresentam com relação à ordem. Não há uma ordem específica, né? Tem que ser daquele jeito. A ideia aqui não é que os 5 não são postos em ordem de importância. Um é mais importante que o outro, né? Não é uma ordem hierárquica, mas é algo linear, mas geralmente se apresenta dessa forma como nós iremos apresentar aqui, começando pelas Escrituras, somente as Escrituras. Ora, se a Reforma Protestante, se nós pudéssemos resumir o que foi a Reforma Protestante, né? Dizemos que ela foi um retorno às Escrituras Sagradas, né? Não há forma melhor de começar isso do que dizendo a ideia de que somente as Escrituras, somente as Escrituras. Vamos ver o que nos diz o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 14 até o 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, um texto bem conhecido de todos nós. Segunda Timóteo 3, a partir do verso 14, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja sábio e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É essa a ideia de que somente as Escrituras devem ou deveriam, reger a vida do crente de um modo geral. Então, qual era o problema que estava acontecendo aqui? Na Igreja Católica, irmãos, apostólica romana, tomaram o poder do Evangelho de Cristo em suas mãos. Ou melhor, nas mãos das autoridades eclesiásticas, E com isso, as bulas papais colocavam a tradição da Igreja, a autoridade do Papa, no patamar mais elevado que existia, até mesmo acima das Escrituras. Inclusive, de um modo muito sorrateiro, é essa mesma ideia que permanece até hoje. É a ideia de que a tradição da Igreja e a fala, ou a interpretação, ou a palavra do Papa está até mesmo acima das Escrituras Sagradas. Então, a Reforma Protestante e os pré-reformadores e reformadores vêm então para reivindicar a autoridade que sempre pertencera à Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, como nos lembra Paulo escrevendo a Timóteo, inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Diante disso, irmãos, todo domínio e autoridade de interpretação e aplicação das Escrituras Sagradas se restringia às interpretações do clero. Então, eu sei que os irmãos sabem disso, Durante um período, a Igreja Católica Apostólica Romana elencou o latim como sendo uma língua santa, uma língua sagrada. E era esta a única versão que existia às Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, na Alemanha, na França, na Inglaterra. Então, como as pessoas tinham acesso a isso? Não tinham, simplesmente não tinham. Dependia, então, da interpretação com base no bom senso, que pouco existia, e que depois passou a ser extremamente tendencioso, do clero, do alto clero, para ler e interpretar aquilo lá. As missas, eram feitas do início ao fim em latim,
Certamente você deve ter um avô ou avó que ainda alcançou no Brasil missas assim, totalmente em latim. Eu já conheci pessoas e conheço pessoas que alcançou isso há pouco tempo. Então veja, então a autoridade que deveria ficar apenas restringida à Escritura Sagrada e a interpretação dela ser feita com muita sabedoria e cautela, passou então a ser uma autoridade compartilhada com aqueles que dominavam a Escritura nesse período, e essa era a grande heresia a ser atacada, né, que faz com que surja essa verdade que precisava ser ensinada, a ideia de que somente as Escrituras são a regra de fé e prática do crente. As tradições, as bulas e os escritos papais não deveriam ser, então, instrumento de fé e prática para o rebanho de Cristo. Jamais isso deveria acontecer, né? Elas foram escritas por homens, inspirados por Deus, a Escritura Sagrada, né? E são instrumentos da revelação da vontade de Deus para a nossa vida. E ao lê-la, somos iluminados pelo Espírito Santo para atendê-la. Então, era essa a grande mensagem, e era esse o grande protesto, né? Era essa a grande reivindicação daqueles grandes homens de Deus que se levantaram para mostrar que, na verdade, os grandes erros estavam acontecendo, e vocês vão perceber que todos os erros decorrentes são próprios de alguém que abandona a autoridade das Escrituras, que tira as Escrituras Sagradas da mão do povo, e este foi o grande problema, um dos grandes problemas do século XVI, da igreja no século XVI. Veja, a ideia olhando para essa ideia de que somente as Escrituras é autoridade divina, né, da parte de Deus, eu trouxe aqui o capítulo 1, da seção 1, da Confissão de Fé de Westminster, que trata sobre a Escritura Sagrada. Permitam-me ler, acompanhem comigo. Ainda que a luz da natureza e das obras da criação e da providência de tal modo se manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, os homens ficam inexcusáveis. Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessária para a salvação. Por isso, o Senhor, servidos em diversos tempos, diferentes modos, decidiu revelar-se, declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus, a sua vontade ao seu povo. O que é que os irmãos de Westminster estão aqui afirmando, então? A ideia de que, olha, eles estão lembrando aqui a passagem de Paulo aos Romanos, dizendo que os céus, na verdade, proclamam a glória de Deus. A natureza proclama a existência e a glória de Deus. E as pessoas virem olhar para isso e glorificar a Deus. Mas a confissão de fé admite, olha, mas isso não é suficiente para que as pessoas de fato conheçam a Deus, conheçam a verdade, conheçam a Cristo, reconheçam que são pecadoras. Por isso, Deus decidiu revelar-se através da Escritura Sagrada e escrevê-la toda, tornando então o homem agora indesculpável, porque agora a voz de Deus, a vontade de Deus está revelada e acessível a todos, né? Portanto, essa se torna indispensável para ser lida, absorvida e adquirida em suas vidas, né? Um outro ponto que aqui ele enfatiza, né, é a ideia de que essa revelação especial cessou, né? O cânon foi fechado. Tudo aquilo que Deus precisou revelar para para a humanidade, isso foi revelado. Isso foi manifesto através das Escrituras Sagradas, né? De vez em quando alguém chega para me perguntar, pastor, e o senhor crê em revelação? Eu digo, creio, irmãos, claro que eu creio. De Gênesis a Apocalipse, eu creio em toda ela. Em toda ela, do capítulo 1 de Gênesis até o último de Apocalipse, nós cremos em toda a revelação da parte de Deus, né? Por quê, irmãos? Porque isso é o que de fato é a revelação de Deus, né? A palavra de Deus viva em nossos dias. Que estava se perdendo, irmãos. Estava se perdendo. Por um afastamento das Escrituras.
não só da igreja de um modo geral, mas daqueles que tinham essa escritura em suas mãos, dos sacerdotes, daquele clero ali estabelecido. Então, olhando para os nossos dias, irmãos, vemos que essa é uma doutrina a ser preservada. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas às vezes eu olho para a prática da igreja evangélica atual, no Brasil especificamente, e às vezes eu tenho dúvidas se realmente nós passamos por uma reforma protestante. Olhando muitas vezes para a igreja evangélica no Brasil, eu fico impressionado como nós temos a capacidade de cometer os mesmos erros que cometemos há 500 anos. Hoje, em pleno século XXI, irmãos, doutrinas, pessoas e igrejas têm se colocado acima das Escrituras? Ou será que esse foi apenas um problema do século XVI? O século XVI veio para... a reforma protestante, né, veio para dizer que não, nada, nem pessoas, nem igrejas, nem instituições, nem nome algum, nada deveria se colocar acima da autoridade bíblica. Nada. E a pergunta é, será que esse foi um problema apenas do século XXI? Perdão, apenas do século XVI? Ou será que nós não vivemos esse mesmo problema em nossos dias? Talvez de forma mais sutil. Quer ver uma coisa? Muitas vezes a gente chega diante de temas difíceis, nos quais a Bíblia é extremamente clara e exaustiva, para conversar com alguém. E esse alguém apela para o empirismo, para a experiência. Eu não sei se você já ouviu a seguinte cena. Alguém chega para falar sobre um determinado tema e diz assim, olha, mas as Escrituras dizem isso e isso acerca desse tema. E esse outro alguém, para lhe rebater, diz assim, mas olha, eu tive uma experiência. Eu tive uma experiência com Deus. Quem é você para dizer que eu não tive uma experiência? Você já ouviu alguma coisa do tipo? Quando, na verdade, a pergunta não é quem é você para dizer que eu não tive uma experiência. Na verdade, a pergunta é, quem é as Escrituras para dizer como foi minha experiência? E essa sim tem toda a autoridade. Não, raramente, irmãos, nós trocamos a autoridade das Escrituras pela autoridade das pessoas, das igrejas, de instituições. É por isso que muitos dizem que nós, em meio a um ano tão especial para nós, né, tão importante, para a história do cristianismo, para a história da igreja evangélica, nós precisamos voltar ao Evangelho, precisamos voltar aos princípios da reforma. E, irmãos, se eu pudesse aqui resumir todos em apenas um deles, eu diria que este seria talvez suficiente para nós obedecermos a todos os outros, se voltássemos os olhos para as Escrituras Sagradas. Sabe, irmãos, nós vivemos numa geração assim, emburrecida, a cada vez mais emburrecida. Até pouco tempo nós dizíamos que um dos maiores motivos para os crentes não ler mais a Bíblia, se você perguntasse a eles, 90% deles iriam dizer que o problema que eles não liam mais é falta de tempo. Eles não têm tempo. A gente vive numa cidade corrida, é um caos, é um trabalho, é uma correria. Mas essa mesma sociedade está gerando milhões para o Netflix. Porque a gente consegue passar horas na frente da televisão assistindo séries e mais séries. É impressionante como a gente encontra tempo para isso. Mas o nosso conhecimento bíblico e escriturístico parece que diminui cada vez mais. A Bíblia diz que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras, nem o poder de Deus. Somente as Escrituras, irmãos, devem reger a nossa vida e devem ser o nosso guia, né, de fé e prática, né? É isso que nós dizemos, né? É isso que nós declaramos, mas nem sempre quando vamos olhar para a prática de vida da igreja atual, isso acontece. Isso foi um problema no século XVI e certamente é um problema no século XXI. É bem verdade que talvez hoje nós sejamos muito mais culpados do que foram aqueles nossos irmãos lá do século XVI, pelo acesso fácil que nós temos às Escrituras,
pelo acesso fácil que nós temos à interpretação da mesma, a tantas ferramentas que nós temos para poder compreender e conhecer mais ao Senhor. Mas este, de fato, é algo que nós precisamos lembrar neste ano e lembrar nessa noite também, a ideia de que precisamos viver somente pelas Escrituras.